Olá, pessoal, bem-vindos aqui para a nossa primeira aula, o que é conhecimento, na disciplina de métodos para a produção do conhecimento. Eu sou o professor Piva e vamos à nossa aula. Vamos então falar um pouquinho sobre conhecimento, o que é conhecimento. E, para tanto, vamos começar com a definição, né? O que é conhecimento? Conhecimento vem de conhecer, ser com, ter na consciência, né? Na verdade, conhecimento vem do latim cognoscere, né? Que significa ato de conhecer. No conhecimento nós temos basicamente dois elementos básicos, o sujeito e o objeto. E essa relação de dualidade entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido, basicamente indica o processo de conhecer, né? Ou o processo de conhecimento. Então, o sujeito, que é o cognoscente, e o objeto, que é o cognoscivo, essa relação. O cognoscente é o indivíduo capaz de adquirir conhecimento, ou o indivíduo que possui a capacidade de conhecer. E conhecer quem? Conhecer, geralmente, um objeto. Então, essa relação de conhecer e de conhecimento, né, e ser conhecido, que me dá a relação mais primária do que conhecemos como conhecemos como conhecimento, né? Ficou esquisito, mas é basicamente isso. Quanto mais ampla e profunda a relação entre sujeito e objeto, mais amplo vai ser o conhecimento, né? Então, a gente pode dizer que conhecer, né, a gente pode conhecer algo em diversos níveis e em diversas dimensões. Por exemplo, se eu pergunto para uma pessoa comum se ela conhece, ou uma pessoa recém-chegada a uma determinada cidade, ela conhece aquela cidade? Ela vai me dizer que sim, conhece, já passou por lá, ou então já está lá há 1, 2, 3 dias. Esse nível de conhecimento é um. Agora, se você pergunta se conhece aquela mesma cidade, por exemplo, para um taxista que está há mais de 20, 30 anos, né, trabalhando como taxista, rodando diariamente pela cidade, é um outro nível de conhecimento. E se você faz essa mesma pergunta para uma outra pessoa, por exemplo, um cientista, né, que estuda a cidade, é um outro nível completamente diferente, né? E eu gosto muito dessa frase do Sócrates, e não é o jogador de futebol, hein? É o filósofo, né, é, grego, que defendia que deve-se sempre dar mais ênfase à procura do que efetivamente o que realmente se sabe, no sentido de o que você sabe hoje, amanhã pode não ser a mesma coisa, né? O saber, o conhecimento, ele evolui com o tempo, né? E eu coloquei aqui, né, apenas para enfatizarmos, né, no mesmo período, né, lá na Grécia, nós tínhamos um local sagrado, né, conhecido como o Oráculo de Delfos. Para os gregos e toda a mitologia grega, Delfos era o centro do mundo, né, o centro da Terra era Delfos. E nessa localização, nesse lugar, existia vamos falar assim, grandes veias, né, na Terra, ou seja, fendas na Terra, que emanavam gases, né? Na história, né,
basicamente era um centro religioso, né? Um centro do conhecimento. Era muito procurado por pessoas que supostamente, né, buscavam algumas previsões sobre o futuro, conselhos, orientações, e muita gente importante foi até esse local. A cidade de Delfos era a sede do principal templo grego, né, dedicado ao deus Apolo, em cujos subterrâneos, né, funcionava o famoso oráculo, né? E como funcionava isso? Na mitologia, o local pertencia originalmente a Gaia, né? Gaia era a divindade que representava a Terra, tá? E era guardado por sua filha, a serpente Piton, ou Piton, né? O deus Apolo, associado ao dom da profecia, teria assumido, né, o controle do local, né, de Delfos, após matar a serpente. E como ela era também uma divindade, né, filha de Gaia, é também uma divindade, ela não morria assim, né? Mesmo sendo morta por um outro deus, ela ainda permanecia não viva, mas os seus restos mortais, vamos falar assim, né, caíram quando da morte numa fenda do solo e ali teria basicamente entrado em decomposição, passando com isso a emitir vapores intoxicantes. Os gregos, né, eles acreditavam que quando uma sacerdotisa, que era chamada de, como que era o nome mesmo dela? De Pítia, né? Pítia eram as sacerdotisas, eram mulheres de uma vida irrepreensível, escolhida entre as camponesas. Então, quando a Pítia, né, essa sacerdotisa, inalava esses gases, ela tinha seu espírito possuído por Apolo, que fazia as profecias por meio dela. E basicamente a forma dessas profecias, né, consistia em respostas em termos de versos, poemas, né? Então ela pronunciava, né, num determinado transe, né, pronunciava as respostas a essas perguntas em versos, semelhante ao que foi utilizado na Ilíada ou na Odisseia de Homero, né? E veja que é basicamente a mitologia, né, que fala esse local, mas ele era muito procurado, né? E o mais interessante que há algum tempo agora mais recente, né, eh, alguns geólogos, químicos, arqueólogos, né, começaram a trabalhar aqui aquela região, fazendo escavações, fazendo a busca, e realmente eles concluíram que gases estranhos podiam ali emanar do templo de Apolo, né? Então vejam, né, o templo de Apolo, o oráculo de Delfos, né, vamos falar assim. Então vejam que deve ter ali um fundo de verdade, né? Mas não efetivamente ou necessariamente seja proveniente de uma serpente ou qualquer outra divindade que seus restos mortais ainda estejam lá. Pelo menos é o que se espera, né? E ainda, né, quando a gente fala de conhecimento, né, e eu falei tudo isso sobre o oráculo de Delfos, porque vejam, né, naquela época, ali efetivamente residia toda uma gama, né, de conhecimento, e esse conhecimento efetivamente podia ser ou não uma ilusão, né? Então a gente tem então o conhecimento que é consciente, que nós sabemos que nós temos, e aquele inconsciente que nós não conhecemos a priori o mesmo. A gente nem sabe que nós temos, mas em termos de processamento, né,
neural, nós utilizamos e muito, principalmente os sentimentos, as emoções, né? Eles estão no nosso inconsciente, mas a gente utiliza para a formação, para o aprendizado de novos conhecimentos, tá ok? Então, existem essas duas formas e muitas vezes a grande maioria do que sabemos, o que conhecemos e que efetivamente utilizamos é na forma inconsciente. Uma importante frase, né, que temos é que saber é poder. Quando conhecemos um objeto, uma determinada realidade, passamos então a ter um controle, um certo controle sobre ele. Vejam só o que acontece, por exemplo, sobre o domínio do fogo, né? No início, quando desconhecíamos, isso é só um exemplo, tá? Quando desconhecíamos, né, o que era o fogo, né, nem era dessa forma que nós chamávamos, né, ele era desconhecido, então nós temíamos o fogo. Quando começamos a ter ali uma certa intimidade, começamos a conhecer aquele objeto, começamos a utilizar. E efetivamente, depois de conhecido esse objeto poderia então ser produzido por nós, e ao ser produzido, nós tínhamos então o domínio sobre ele. Então, nós passamos de o conhecimento do fogo, ou seja, conheço o fogo e sei o que ele faz. Conheço suas causas e sei produzi-lo. Conheço o seu poder e sei em que utilizá-lo. Conheço os seus limites e sei vencê-lo. Então, conhecimento proporciona controle. E isso, né, a gente citou aqui o exemplo do fogo, né, mas isso para tudo em nossa vida. Né? Conhecimento, saber é poder. Conhecimento proporciona controle. E esse saber e o controle que o mesmo implica, né? Em termos de filósofos na época do empirismo, né? Os principais filósofos empiristas, né? O empirismo era uma doutrina a qual todo o conhecimento, né, provém unicamente da experiência. Né? Então, ele se limita basicamente àquilo que pode ou não ser captado pelos nossos sentidos. Né? Então, é por isso que os filósofos empiristas, ou o empirismo, né, ele trabalha com uma experiência sensorial. E Francis Bacon é um dos principais filósofos empiristas, e ele dizia que a natureza não se vence senão quando lhe obedece, no sentido de nós temos que entender a natureza para daí sim utilizá-la em nosso a favor, né? Para controlar a natureza é preciso então conhecer as suas leis. E isso, né, ou seja, por que efetivamente né, os filósofos empiristas né, não estavam totalmente certos? É lógico que a gente tem uma gama de conhecimento, mas não todo o conhecimento, uma gama de conhecimento que nós obtemos efetivamente pelas experiências. Mas nem sempre, porque os nossos sentidos podem nos enganar, como vocês podem ver nessa foto, né, eu garanto para vocês, ela não é um GIF animado, tá? Ela não está aí sendo passado quadro a quadro, nada disso, ela está fixa. Mas os nossos sentidos mostram que está havendo uma movimentação. Então, os nossos sentidos podem nos enganar. Por isso que nós não podemos né, dizer que todo conhecimento é resultado disso. E mais uma coisa, conhecer é controlar. Então, quando conhecemos, nós podemos controlar. E aí, quando nós controlamos para o bem ou para o mal. Podemos né, controlar para o bem ou para o mal. Vejam o caso, por exemplo, da física nuclear, né, ou hoje em dia se fala muito de física quântica. Né? A física nuclear ou física quântica é responsável hoje por mais de 40% do produto interno bruto, economicamente falando, tá?
da maioria dos países desenvolvidos. Então, a venda e comercialização de produtos que só existem em virtude do domínio da física quântica, do domínio da física nuclear, mais de 40%. Então, hoje, se nós temos computadores, celulares e todos esses recursos tecnológicos surgiram com esse advento da física nuclear, da física atômica. Então, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de uma tomografia realizada que só foi possível, o equipamento de tomografia só foi possível ser inventado com o advento, o domínio dessa tecnologia, desse conhecimento. A mesma coisa a bomba nuclear, né? Então, para o bem ou para o mal, o domínio de uma determinada tecnologia, de um determinado recurso, ele pode ser. Então, o que nos propele, ou seja, nos leva a um ou outro lado, né, de salvar ou matar pessoas, é o que a gente chama de ética. E ética, na verdade, é um conjunto de regras e preceitos de ordem puramente valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. E por que isso? Porque para uma sociedade, para um grupo social, algo pode ser certo e para outro grupo totalmente errado. Eu vou dar um exemplo muito banal e muito simples, né? Mas é só para nós entendermos aí essa diferença. Após uma belíssima refeição, para um determinado grupo social, arrotar, né? Ou seja, depois dessa belíssima refeição, é sinal de que você gostou, de que você apreciou muito. Para um outro grupo, isso pode ser uma afronta, pode ser que essa comida deu indigestão em você, né? Então vejam que o mesmo processo para dois grupos diferentes são coisas abordadas de forma antagônicas. Então, é lógico que é um exemplo muito banal, mas é isso para tudo, né? Então, a ética é esse conjunto de regras e preceitos de ordem puramente valorativa e moral que esses grupos sociais possuem. Então, ética vem de ethos, que significa caráter. E o poder é saber. Então, vejam só que interessante, né? Quanto mais conhecimento, mais liberdade uma pessoa possui. E olha só o que acontece. Quando você aumenta ou aprofunda, né, efetivamente seu conhecimento, você também consegue aumentar e aprofundar a sua relação com as coisas. E aí você busca uma melhor compreensão da realidade. Ao buscar essa maior relação, essa compreensão, você consegue um maior controle sobre essa realidade. Tendo um maior controle sobre essa realidade, você fica menos determinado pela realidade e, consequentemente, mais livre, autodeterminado. Você é basicamente quem determina o caminho a seguir. Então vejam o caso das abelhas. As abelhas, elas sempre foram dessa forma, ou seja, elas voam, elas polinizam as flores, elas coletam néctar, elas vão lá para a casinha delas, elas produzem lá o mel, né? E efetivamente elas sempre fizeram isso e vão sempre fazer isso, né? Você não vê, por exemplo, uma abelha sei lá, eu acessando a internet ou coisa nesse sentido. Já nós, seres humanos, né, o homem como espécie, nós não. O conhecimento basicamente nos proporcionou um instrumento de libertação. E a verdade do contrário, ou seja, quando nós não temos o conhecimento, um processo de emburrecimento nos domina. Então vejam só, acompanhe aqui. Quanto menos leitura, menos vocabulário. Quanto menos vocabulário, menos capacidade de expressar.
Quanto menor a capacidade de expressão, menos relacionamento com a realidade. Quanto menos relacionamento com a realidade, menor o conhecimento. Quanto menor o conhecimento, menor vai ser o controle sobre essa realidade. Quanto menor o controle sobre a realidade, maior dependência teremos. Quanto maior dependência, menor vai ser nossa liberdade. Quanto menor a nossa liberdade, maior vai ser a determinação externa. Quanto maior a determinação externa, menos humanos, menos autodeterminados seremos. Então vejam que quanto menos conhecimento temos, maior vai ser a nossa dependência externa. E aí as formas de conhecer são muitas, né? Vão desde a superstição, a mitologia, o mito, né? Que são as primeiras formas de conhecimento que existiram, aí passam pelo senso comum, né? E vão para o conhecimento filosófico, conhecimento religioso, e aí desponta o conhecimento científico. Então, essas formas de conhecer, de conhecimento, nós vamos tratar nas próximas aulas. E para tudo, né, que nós conhecemos, né, nós precisamos efetivamente de uma explicação. E por quê? O que é uma explicação? É transformar algo confuso em algo claro, expor claramente o que está escondido, desvelar, ver e fazer ver algo na sua totalidade. Vejam, por exemplo, né, a relação entre o cosmos e o caos. Entendam que o que existe efetivamente, o que predomina no cosmos é o caos. Só que a nossa realidade é um pouco diferente. A nossa realidade, a nossa volta, né, possui uma determinada ordem. E ela só existe em virtude dessa ordem que efetivamente aconteceu, né? Seja por acaso ou não, ela aconteceu. A natureza segue essas leis, né, que imperam sobre essa determinada ordem. Então, o nosso conhecimento deve detectar efetivamente essa ordem. No sentido de compreender a ordem, nos proporciona um maior poder de previsão. Então, a ideia de prever o futuro não é efetivamente uma magia, né? Bolas de cristal efetivamente não funciona, pelo menos para mim não. O que funciona efetivamente é ciência. É você ter uma série de informações, dados a respeito de uma determinada realidade e trabalhar esses dados, essas informações, para efetivamente ter uma ideia de como isso vai afetar o seu futuro. Então vejam só, armazenamento de informações, ordenação das informações, a compreensão dessas relações vão implicar que eu sei como essas coisas se comportam, então eu vou dominar esse padrão de relacionamento. Ao se dominar esse padrão de relacionamento, eu sei como elas vão se comportar no futuro. E isso me permite prever, né, o futuro, usar isso ao meu favor. Então vejam que é um círculo virtuoso que quanto mais conhecimento, quanto mais dados, quanto mais informações, eu vou conseguir melhores resultados, principalmente numa área conhecida como planejamento. E aí, né, como uma primeira forma de conhecer, de pensar, etc., é o senso comum, né? E isso nós vamos ver na próxima aula, o que é senso comum, qual a relação de senso comum com senso crítico, e isso distribuído aí no passado, presente e futuro, em termos de saber. Ok? E com isso nós encerramos a nossa primeira aula. Muito obrigado pela participação de todos e nos vemos no próximo encontro. Um abraço, tchau!